Boa noite, boa noite, boa noite. Várias notificações aqui. Vocês só estarão ouvindo a minha voz, porque realmente agora é para chamar atenção para essa tela aí que vocês estão vendo. Esse é o Hospital de Amor de Barretos. Foi onde minha mãe se tratou durante os 2 anos. E ela foi muito bem tratada, assim como todos os pacientes são bem tratados nessa instituição. Eu já fiz palestra para falar sobre o livro num hospital em Fernandópolis, que eles fazem... as pessoas passam por lá para fazer a triagem, como fazia no caminhão. E eu quero chamar atenção para esse número aqui, ó, 44 milhões de déficit. Eles abrem um mês devendo 44 milhões. E o texto diz assim: já imaginou começar o mês com 44 milhões negativos? E pior do que isso, com milhares de pessoas dependendo de você e de seus cuidados? O Hospital de Amor permanece confiante que vai conseguir virar esse jogo, pois se foi possível até agora, nada é impossível daqui para frente. Para isso precisamos de você. Doe e nos ajude a mudar essa realidade. É o seguinte, se você entrar no Instagram do hospital, vai ter lá Doe10. A gente não precisa fazer um monte de coisa, mas se a gente não tem o mínimo, a gente pode doar R$10. É tanta gente precisando. Você pode ser rico, milionário, você pode não ter dinheiro nenhum, você vai ser tratado no hospital 100% gratuito. Todo o tratamento é gratuito. Vocês não têm noção o valor que é uma quimioterapia. Sem contar o amor que esse povo envolve as pessoas que estão ali. Pensa, é muita gente precisando, gente. Muita gente. Olha o tanto que abre negativo o mês. Então eu queria chamar as pessoas para olharem para esse lado. Não só essa instituição, tantas outras instituições que estão precisando e a gente brigando por coisa que não faz o menor sentido. Isso aqui faz sentido da vida. Isso aqui a gente consegue mudar a vida das pessoas. A gente não precisa de muito. Tá bom? Então eu vou virar a tela aqui, se eu conseguir, né? Oi! Boa noite, meu povo e minha pova. Olha eu aqui, ó. Boa noite, Ricardo. Ricardo tá aí. Lila, beijo. Eu te amo. Hoje eu quero agradecer em especial 2 patrocinadores, 2 apoiadores dessa escritora que vos fala, que começou a trabalhar comigo essa semana. E vamos lá, eu fico emocionada com esse negócio aí, porque é muita gente precisando, gente. E a gente, não sei, tem hora que eu fico, sei lá, mas enfim, vamos lá. Quero agradecer o ateliê da Lê, que faz as imagens. Aqui eu tenho o cartãozinho dela, ó. Ateliê da Lê, é bem bacana. Tem o Instagram é Ateliê da Lê. Ela faz imagens e ela manda pro Brasil inteiro, viu? Pode entrar lá no Instagram dela. Tá Boca Véia Fashion, que me veste, da Tayla e do Lucas também. O boné de lá também, eu adoro. Entrega no Brasil inteiro. Ouro e joias do meu amigo Claudinho, que fez essa aliança aqui. Ele compra, vende e fabrica peças de ouro. Essa aliança aqui era uma aliança da minha mãe e da minha avó, que eu mandei juntar as duas. O ateliê Agulha de Boneca da Mônica, que faz a parte toda de feltro da marca. Ela me presenteou com este marca-página que eu deixo aqui no meu livro, assim. A Romelo Cantora, que está sempre apoiando todas as minhas empreitadas. E aí essa semana eu recebi, nossa, eu fiquei muito, muito feliz, eu adoro. A Cato voltou, eu vou receber uma camiseta deles, muito bacana. Eles são muito gente boa, me tratam muito bem, graças a Deus. E tá lá para vocês que querem comprar roupas de trilha.
E tem uma caneca de inox lá também, que é show de bola. Falo pra vocês, a Cato Trekking tá lá. É só entrar no Instagram. Se botar no Instagram Cato, com M no final, vocês vão achar. E tem e agora essa semana a Casa da Volide é um restaurante aqui de Rio Preto que começou a revender os bolos de pote que eu faço. Eu tô fazendo bolo de pote para poder pagar a minha peregrinação agora em janeiro, que eu já não sei mais se eu vou fazer em janeiro, porque o livro parece que vai sair realmente. E aí eu vou ter que lançar o livro, né? Então, provavelmente, talvez eu leve para mais adiante a peregrinação que eu vou fazer saindo aqui de Rio Preto para Aparecida. Então, eu queria agradecer o pessoal lá do restaurante, está revendendo o bolo, tá bem bacana. Também tem o Instagram Casa da Volide RP. E Shield Display, produtos personalizados, que é uma loja que faz caneca personalizada aqui em Rio Preto também, que começou a trabalhar junto com essa escritora que vos fala, certo? Então, queria fazer o pedido de oração dessa semana, pessoas que pediram para eu rezar, então eu quero estender para vocês que estão aí, a gente fazer uma corrente mesmo de oração, que é a Amanda e a Dona Neuza, minha filha, provavelmente está com Covid, mas ela está bem melhor, graças a Deus. A Maria Rita Comar, o Gabriel e o Felipe. São duas crianças, o Gabriel não tão criança assim, já é um adolescente, o Felipe uma criança. Queria pedir intercessão de vocês em suas orações por esses nomes, tá certo? E como a gente sempre faz, eu vou fazer a oração aqui e eu já chamo o meu amigo Ricardo, tá bom? Então eu vou fazer essa oração que eu fiz pra... Eu fico vendo os comentários aqui, a Zilene tá mandando palminha aí, viu, Ricardo? Então eu vou ler a oração e eu já te chamo, tá bom? E a oração diz mais ou menos assim: oração de um peregrino. Quanto ao coração transbordante que exala o perfume das rosas, que segura na mão dos que tocaram suas trovas, rumam seguros diante de suas provas. Mãe, a senhora que chegou a nós pelas águas do rio, leve por ele também minhas fraquezas em crer fielmente no seu amor, em mim próprio, no meu poder de superação que se fortalece e se firma irremediavelmente nessa fé. É a minha parte no milagre. Refaça-me, transforma-me e faça-me novo de novo em ti, regenerado nesse amor mariano, terno e manso. Minha alma se curva diante da sua luz. Frente seu amor, ajoelhe-me e me sinto abraçado em torno do seu manto azul. Sussurra em meus ouvidos a oração que em mim o tempo todo faz sentido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nos acolhe em seu peito como filhos, como fruto da semente que um dia foi plantada, e que em teu amor por todos nós seja por toda a vida anunciada. Então é isso, amém. Boa noite a todo mundo que está entrando. Gratidão, Mar, a vizinha, tudo bom? E eu vou, aqui ó, já ia no mouse, e eu vou chamar o Ricardo. É ele, garoto. Vamos aqui, eu fiz errado. Aqui, ó. Valeu. Vamos ver. Esperar, tá? Daí ele entrou. Ó. Boa noite, garoto. Muito prazer. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tá ótimo. Obrigado pelo convite, para mim é uma honra. Fiquei bem impressionado aí com os teus patrocinadores e toda a tua introdução, bastante profissional. Ah, imagine, olha, eu vou falar pra você. Eu tenho a sorte de ter amigo. Muita sorte, viu? E durante essa caminhada a gente começou de peito aberto, assim, né? Não tem. Era pra ser um bate-papo com as pessoas que eu tinha feito a Romaria, que eu tava sentindo saudade deles e eu queria ver, sabe? E de repente a live foi tomando uma proporção que eu já não tenho mais controle, sabe? E é muito legal, é muito bacana, graças a Deus. Então tá bom. Olha aqui, para vocês que estão aqui, que me conhecem, mas não conhecem o Ricardo,
Ele é um barista, não é? Especialista em café e peregrino. Ele me disse que tem muito sentido por trás de tudo isso. Então eu queria, por gentileza, que você se apresentasse, Ricardo, dissesse quem você é e qual a sua filiação, por gentileza. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Ricardo Takoshi, eu sou engenheiro civil de formação, né? Eu morei no Japão uns 3 anos, depois voltei, né? E trabalhei no mercado automobilístico por mais de 20 anos, tudo. E daí, quando chegou lá para os 50 anos, lá, resolvi tirar um ano sabático para fazer várias coisas, os cursos que eu queria fazer de café, etc. E tal. E daí uma indicação de amigos, né, falaram para eu fazer o Caminho de Santiago, me preparei, fui, né, e isso teve uma transformação muito grande na minha vida, né, acho que uma parte que a gente ia falar hoje, né. E na continuação disso, quando eu voltei do caminho das transformações que teve, assim, eu continuei estudando a parte de café, né, hoje fiz vários cursos de café, dou aula de café, fiz curso de Reiki, sou terapista Reiki, acabei fazendo curso de guia de turismo, né, eu recebo até os peregrinos que a gente conheceu no caminho vieram ver, a gente faz também várias intervenções. Né? E eu, hoje, trabalhava assim como colaborador na CACS, né, que é a Associação dos Confrades Amigos do Caminho de Santiago de Compostela de São Paulo, né, e fui diretor deles até nesse biênio 22-23. Ele está parando agora, no final do ano. Essa camiseta aqui é da CACS, né? Aê! Vocês, Tá vendo, você, Zilene? Esse veste a camisa! e vocês todos são muito bem-vindos lá para vir nos visitar e também ver todas essas atividades que a gente faz para ajudar os peregrinos que estão se preparando para fazer essas caminhadas e tudo mais, né? É bem bacana o trabalho de vocês, viu? Eu fico assim, de queixo caído. Eu acho muito bacana mesmo, assim, quem se empenha, né? E é mais ou menos o que aconteceu na abertura, pessoas que se colocam em função de ajudar outras pessoas, né? Que isso hoje em dia é muito raro, né? Ah, gata. Essa gata é uma figura. Ela já ela tá aqui no meio, vai vendo. Mas tá bom. Ô, Ricardo, por gentileza, conta pra gente como que aconteceu isso daí? Você foi indicado para fazer o Caminho de Santiago, mas como que isso despertou dentro de você essa vontade de peregrinar? Não, quando eu era adolescente, eu tinha lido o livro do Paulo Coelho, né, de Diário de um Lago, né, assim, achava que era um sonho impossível, assim, de ser realizado. Daí, quando chegou esse momento aí, inclusive foi um amigo meu que tinha feito e falou por que você não faz, tal, aquilo caiu com uma ficha, assim, fazia todo sentido, né? Eu me Uhum. preparei, assim, as coisas, acho que às vezes acontece no momento certo, né? Quando a gente está preparado para isso, né? E me preparei para fazer o caminho, assim, eu trabalhava na área de planejamento, né? Eu planejei tudo direitinho, os dias que eu ia ficar, tal. E durante o caminho aconteceu várias coisas. Não foi exatamente como eu planejei, mas foi perfeito. Eu Essa é tive a uma melhor contusão. parte. É, eu tive uma contusão no caminho. Eu tive que ir no hospital, tal. Contusão, Aí, contusão mesmo. quando eu tava com uns 3 dias andando, eu tava em Burgos. Eu tive que ir até o hospital porque eu tava com uma canelite, né? Minha canela estava inchada, né? Eu tive que ficar parado uns 3 dias. E daí, na minha cabeça, tava super, assim, confuso, assim, eu tinha planejado fazer de um jeito, não ia acontecer, será que eu ia conseguir chegar, não ia, tal. Foi um momento, assim, do caminho que eu fiz, muito importante, assim, né? Eu tava junto com uma amiga minha que tava com o mesmo problema, mesmo canela aqui, a mesma coisa. E a gente tava num café, tomando café lá e pensando na vida, falou, o que eu faço, né? E daí, que foi, assim, uma coisa muito interessante, assim, que normalmente quando você tá na lanchonete, né, o guardanapo, ele é branco, né? Você vai lá comer.
E naquele dia que eu tava naquele negócio lá, o que eu faço lá, sabe, meio que conversando com ele, o guardanapo tinha um bilhete lá, tá escrito assim, ó, às vezes se ganha e às vezes se aprende, né? Assim, em espanhol, mas assim, às vezes se ganha, às vezes se aprende. E aquilo caiu como, eu entendi o significado daquilo, assim, para mim caiu como um raio e eu entendi que as coisas iam acontecer como tinha que acontecer e que não ia conseguir controlar as coisas, né? Então, relaxa e que seja o que Deus quiser e no fim deu tudo certo, assim, né? Assim, É isso que é o deu mais outras bacana. experiências. É, várias coisas acontecem, né? É, A gente não eu tem controle, né? então, daí fiz, assim, mas adiantando, assim, eu fiz o caminho em 30 dias tal, e tinha emagrecido bastante, fiquei super cansado. Aí voltei pro Brasil, super feliz tal, realizado, e aí falei assim, nossa, pra mim, chega. Tô satisfeito, realizado. Fiquei uns 3 meses para recuperar todas as contusões que tinha e tal, né? Aí acabou tendo um encontro dos meus amigos brasileiros que eu encontrei no caminho, né? Foi em Curitiba, a gente acabou se esforçando para se reunir. E Aham. foi 3 dias de encontro, e no último dia a gente estava tomando vinho e cada um já estava falando os seus planos futuros de peregrinação. Qual que seria o seu próximo caminho, né? E de uma maneira assim até meio espontânea, falou assim, todo mundo, vou fazer o caminho português, vou fazer outro caminho que vai até Santiago. Eu falei que ia até Roma e ia fazer um outro caminho que chama Via Francígena, né? Sim. E daí no ano seguinte eu estava fazendo já uma outra peregrinação para Roma, um caminho que foi maior ainda, fiz em 39 dias, saindo da divisa da Suíça até Roma, de norte para sul, né? E daí quando eu cheguei lá, falei, não, agora também tive uma outra contusão, um esporão no pé, assim, também diferente, falei, nossa, agora chega naquele lugar. E quando eu cheguei em Roma, estava tendo uma cerimônia, foi uma cerimônia muito bonita de lava-pés, um negócio assim bem emocionante com a experiência. E lá mesmo, assim, com os meus amigos italianos, eu vi vendendo um livro que chamava Jerusalém a pé. Aí eu falei assim, nossa, é possível ir para Jerusalém a pé? Daí eu comprei o livro. Aí eu comecei a me preparar para fazer essa trilogia assim das 3 maiores cidades de peregrinação do mundo ocidental, né, que era Santiago, Roma e Jerusalém, né? E eu tive muita dificuldade assim nessa preparação para Israel, que eu não conhecia, eu tinha ouvido falar dos caminhos, peguei alguns materiais, mas eu não consegui conhecer nenhum outro brasileiro que tinha feito esses caminhos que eu fiz agora em Israel e Palestina, né? Então na preparação eu tive muitas dúvidas, assim, preparação, e então, eu criei também um canal de YouTube, né, que é o Barista Peregrino, né, Eu vi. que é também para poder, de alguma forma, né, ajudar futuros peregrinos que queiram fazer essas rotas, né. A gente também A dificuldade que você teve, que você encontrou, aí você falou, vou fazer é, um canal para ajudar quem está procurando. fora que a gente, como, sei lá, como peregrino, de certa forma, a gente sempre é voluntário, né, de Aham. ajudar qualquer outro peregrino que queira fazer esses caminhos, que a gente puder ajudar, a gente é sempre voluntário para ajudar, né. É. Durante a preparação, desde principalmente a primeira caminhada longa que eu fiz, eu recebi a ajuda de muitas pessoas, assim, muitas pessoas de vários lugares me ajudaram, assim, quando eu decidi que ia fazer o caminho, teve amigos meus que já tinham fizeram uma cerimônia e emprestaram a mochila para eu andar, aí o outro indicou a própria CACS para eu ir fazer os cursos, eu fiz curso de espanhol, o pessoal de lá muito gentilmente me orientou, tiveram muita paciência comigo. Durante o caminho, quando eu tive esses problemas, o próprio Jorge, que hoje é o presidente da CACS, ele me ajudou por WhatsApp, assim, falando para ter calma, que ia dar tudo certo e tal. Então, assim, eu fui muito agradecido a tudo que aconteceu, né? Independente das dificuldades que teve, né? Então, eu voltei e assim, determinado de alguma forma, ajudar outros peregrinos, não é? Acabou, aí que se dane, joga a taxinha para trás, os outros que têm dificuldade, assim, de alguma forma, aliviar, né, o pessoal que vem depois e colaborar para eles, né? Isso aí a gente aprende muito. Eu acho que foi transformadora, né? Eu vi que você fez
caminhos até parecida, né? Que eu não fiz ainda, né? Eu pretendo fazer. Então, eu acho que cada um acaba tendo suas experiências de vida, né? É isso que eu queria te perguntar. Você acha que algo transformou dentro de você depois do primeiro caminho de Santiago ou depois do terceiro, depois que você fez a trilogia? O que mudou? Quem que era o Ricardo de antes e o de agora? Não, eu acho que o primeiro é o mais importante, assim, para mim, né? Acho que para todo mundo, né? Que acabou se tornando um peregrino. Ah, De todo a mundo. experiência, eu acho que de todas as, assim, foi um exercício que fiz, a gente emagrece, tal, mas assim, de tudo, eu acho que é uma experiência, assim, quando a gente fala assim, o dia a dia do peregrino lá é um treino para você, um treinamento para gratidão. Você anda pra caramba o dia inteiro, você faz um autoflagelo, anda 20 km, tá treinado, não tá treinado, chega cansado, aí você chega no local final, ai, graças a Deus chegamos, né? Aí você vai lá, toma um banho simples em 5 minutos, pode estar gelado que for, ai, graças a Deus tem um banho. Aí você deita um pouquinho lá na cama, meia hora lá, ai, que bom que tem uma cama. Aí vai comer, come até o prato, tudo lá, nossa, você tá tudo morrendo de fome lá, graças a Deus tem comida. Aí você toma um vinho, dorme que nem uma pedra, aí dia seguinte vai, então, é assim, a parte de simplicidade também, né? Eu acho que me tornei uma pessoa um pouco mais simples, assim, as coisas que é importante para você mesmo, assim, né? Muitas coisas assim, bem menos simples, né? Assim, de não ostentar nada, assim, de saber o que é. A gente consegue, com aquela mudinha de roupa, passar o mês inteiro. A gente entrar nos locais, a gente parecia refugiado, assim, né? Imigrante. Mas, ao mesmo tempo, por não ostentar nada, assim, era a gente mesmo. Então, você um pouco meio sem fachada, né? E você acabava mostrando para os outros colegas peregrinos a sua verdadeira face, digamos assim, acho, né? E é muito engraçado. A diferença é ser um turista ou ser um peregrino, né? Quando você está fazendo viagem e é um turista, você não chega, tá comendo assim na outra mesa, é um turista, você é turista, eu turista, vamos conversar, não é bem assim, né? Mas quando você é peregrino, eu falo, você é peregrino, eu peregrino também, legal, nós já somos irmãos, né? Então você chega lá, de onde você vem, é muito mais fácil a abordagem, né? Quando vocês estão nessa situação de peregrinação, o pessoal é mais receptivo e fraterno, né? Mas, Realmente a sensação de pertencimento, né? mas a transformação foi tão grande que eu acabei, eu ia fazer um ano sabático e eu não voltei mais a trabalhar. Eu fiquei, eu continuo, não, às vezes eu falo para os meus amigos que eu não voltei do caminho, eu continuo. É muito legal, não é? Essas descobertas assim. Peraí, deixa eu tirar a gata que ela vai passar em cima do MacBook. Ela passa aqui em cima, aí vira uma. Nossa Senhora. Eu acho que essa é a melhor parte, quando a gente descobre realmente o que é essencial, não é? Porque, na verdade, quando a gente vive o dia a dia, assim, na sociedade, o que a gente aprendeu é que a gente tem que viver o supérfluo, no caso, né? Para se apresentar nos lugares, por exemplo, como turista. Né? É o supérfluo, é o que você tem, não é? É o que de matéria, vamos dizer assim, né? E quando a gente é peregrino, que a gente está nesse. Igual você falou que você chegar lá, outro peregrino, aí é o que você é, né? É o que você tem que entregar o que você é. Né? E eu sempre digo, às vezes eu faço palestras sobre o primeiro livro, aquele que eu te enviei. Não, eu te enviei o segundo. Enviei os dois, né? No caso. Mas o primeiro, que eu falo sempre assim para as pessoas: quem é a casa que está aberta para receber Deus? Você acha que você é uma boa casa? E eu acho, no meu entendimento, depois que eu conheci o caminho, eu acho que a gente vai aprendendo a limpar a casa para poder receber não só Deus, mas todas as pessoas que passarem pela gente, né? Pelo menos é mais ou menos assim que eu vou tentando viver minha vida, assim, hoje em dia, né? Você tem alguma história do primeiro caminho, assim, que você fala assim, essa história vale a pena ser contada, lá de Compostela? Não, que nem essa que te falei do guardanapo, né? É uma coisa interessante, assim, eu acho que
diariamente a gente tem algum contato com Deus, alguma coisa, essa parte espiritual, alguma coisa mágica no dia a dia. Mas a gente morando aqui na cidade, a gente tem tanta poluição de informação, tudo a gente não consegue às vezes perceber, né? É muita coisa passando ao mesmo tempo, você não consegue sintonizar e ver esses sinais da vida, assim, para você que é tipo uns déjà vu, tinha que estar aqui, né? Mas que nem tinha um outro lugar que eu tava num café, aí eu tava pensando em casa também lá, aí eu peguei um pirulito e o pirulito estava escrito assim, Yoko. Yoko é o nome da minha esposa também. Não é uma marca muito comum de bala, assim, me marcou bastante, que as coisas estavam acontecendo que tinha que ser. Teve uma coisa muito forte para mim, assim, meu pai estava com câncer também, daí tem um lugar que é a Cruz e Fel, que você joga pedrinha e tal, e eu fiz um desejo lá que já estava há muito tempo sofrendo lá, que não se prolongasse tão longo. A minha família, minha mãe, estava muito tempo assim, né, que já não se alimentava direito lá. E aí, quando eu cheguei em Santiago, 3 dias depois, ainda estava na Espanha, meu pai faleceu. Então, e também achei que foi muito, assim, apesar de eu estar à distância, eu estava muito, sei lá, talvez mais ligado, assim, que minha família, assim, com meu pai, Conectado, assim, né? nesse momento. Verdade, né? Foi assim, um Conectado. negócio assim, eu achei que... e eu tinha, durante o período que estava com saúde, eu feito várias atividades juntas, assim, eu sabia que tudo que eu podia ter feito eu fiz ainda em vida, né? Então estava bem tranquilo, né? Mas foi também um negócio marcante, assim. Muita história, assim, mas a gente, é bom a gente falar aqui no canal, né, que a gente acaba indo na associação lá para conversar com os outros peregrinos, né, porque a gente gosta de falar desses papos, né, e às vezes a gente fica só com os outros amigos que não andaram, assim, a gente ficava sendo um chato que só fala do caminho. É verdade. E aí as pessoas meio que não entendem, né? Tipo, mas por quê, né? Por quê? Parece assim, na minha família eu sou a maluca. Essa doida aí, que vai, sabe assim? Então quando eu tô nessa categoria de doida e maluca pra eles, eu falo, eu tô bem, tô certo, tô no caminho ainda. Porque senão, pô, se você for ligar, né? Não faz, a gente não faz mais nada. E no segundo caminho, que foi a via. A Via Francígena. Inclusive o Sabe, Ronaldo que está aí, junto aí, que tá olhando a gente, o Ronaldo foi um veterano meu, estudou comigo, e ele fez, antes que eu caminhe de Santiago, e foi ele que me inspirou também a fazer a Via Francígena. Um abração. Aí, ó. Uma das coisas que eu acho, assim, essas peregrinações longas, né, assim, mais de 20 dias, assim, uma coisa que acontece para mim, não sei para os outros peregrinos, assim, tem uma hora, tem que ser mais de uma semana, tem que ser uma peregrinação longa, que você perde a noção do tempo, assim, da semana. Você está andando todo dia, aí você está longe de tudo, tal, você vê um monte de coisa assim, então você não tem política, não tem futebol, não tem nada, você está lá e também não ficava falando todo dia com a família, assim, então tem uma hora que você está exausto, a parte física vai comendo e daí a psicológica vai também dando uma perturbada, assim, você fica num tipo de um transe, assim, que você fica meio mais fora do corpo, assim, fica meio, eu me sentia como se fosse avatar de mim mesmo, eu estava andando, mas eu meio que por fora, né, e daí eu falei assim, nossa, eu já morri, eu tô perambulando por aqui, aconteceu alguma coisa, já morri e ninguém sente falta de mim. E daí eu tava andando, assim, né, e essa sensação, assim, que você realmente tá totalmente desprendido, assim, é muito legal, assim, quando você dá essas peregrinações longas, né? Mas você tem que... Uma semana só eu acho pouco para dar esse tipo de um transe, assim, que dá. É um negócio, uma sensação diferente. Quando você volta, você sempre tem um negócio, assim, meio de restaurador, assim, não, eu vou voltar para a realidade e eu tenho que fazer alguma coisa diferente, assim, eu tenho que ser alguma coisa melhor, eu tenho que fazer alguma coisa bacana, sabe? Então, dá assim, uma rejuvenescida, assim, para você pensar em outras coisas, né? Então, na Itália, em relação à via
eu fiz o caminho francês para Santiago, ele tem, sei lá, muito menos gente andando no caminho, né? Quando você faz que nem o caminho para Santiago, agora, nem sei como é que tá agora, mas antes era mais de 500 pessoas por dia começam o caminho, é muita gente, você olha para frente, olha para trás, sempre você vê alguém andando, né? Já esse caminho pela Itália, apesar que é muito seguro, né? E bem sinalizado e tudo mais, tinha 1/10 do pessoal que fazia, né? E conforme você vai chegando mais perto de Roma, aumenta o número de pessoas. A maioria das pessoas que fizeram esse caminho já fizeram o caminho de Santiago. O pessoal europeu faz só trechos, sei lá, 2 dias, uma semana só, fazendo o caminho inteirinho. Esse trecho que eu fiz lá da Via Nord, lá da Itália, era muito pouca gente. Então, quando eu falo assim, não, até onde você vai? Eu vou até Roma, todo mundo fica, nossa, né? E aí dava força, tá? Dava força para a gente continuar, né? Mas também eu acho que tem uma hora, passa de um mês, assim, tem hora que, sei lá, você começa a não conseguir absorver todas as cidades bonitas, todas aquelas coisas lá, começa a ficar só longo e dá uma vontade de acabar do carro. Quando fica mais de 40 dias assim andando, tem uma hora que dá um esgotamento físico também forte. Tipo, você se Quantos dias foram até Roma? Eu fiz em 39. Tá. 39. Da divisa com a Suíça, em Aosta, até Roma andando. E... Quantos km deram? 900 km. 900. 900. É. Entendi. O que eu quero fazer aqui, saindo aqui de Rio Preto, tem 984. Nossa, isso aí dá mais de um mês. Né? Eu calculei assim também, para ir sem pressa realmente, e para poder absorver o que eu puder, para poder virar um livro também depois. Vamos ver. Não, é muito bom, assim, também quando eu for fazer o caminho lá da fé que eu quero fazer, eu quero documentar direito, né, para deixar nos meus canais lá de YouTube também. Depois de ter feito esses caminhos tudo internacional, né, eu prometi para mim que ia valorizar o Brasil e fazer os caminhos do Brasil para também poder registrar, né, e dar força, né, assim, na documentação. Eu acho. Eu acho importante, mas todo mundo que faz alguma coisa é válido, independente do caminho que seja. A gente tem bastante caminho bonito. Aqui, ó, mandar um beijo para todo mundo que tá entrando. O Júnior, esse Júnior Marques aqui, ó, ele tá lá em Estiva, ele recebe os peregrinos na Capelinha de São Bento. Eu conversei com ele aqui, ele é incrível. Mandar um beijo pro aqui, ó, o Xavier, vai Xavier. E para Neuza Bergamini, lá de Itatiba, ela sempre está aqui na live também. E eu acho muito importante esse trabalho de divulgação. A gente fez o caminho que eu fiz chama Caminho da Graça do Tietê. Ele sai de Tietê e aí tem algumas ramificações, assim, né? E o que eu fiz, eu saí de Itatiba, as 3 vezes. Eu saí de Itatiba e fui até Aparecida, dá 254 quilômetros. Na primeira vez a gente fez em 7 dias, depois em 9, acho que as duas em 9, as 2 últimas vezes, se eu não me engano. Posso estar enganada, não lembro. Porque eu não sou boa, assim. Eu perco a noção de dia, de hora, de tudo. Chega a dar boa tarde é de dia, tem uns problemas de cabeça também que não ajudam muito. Assim, sabe? E essa última. Mas eu vi que você por até Aparecida também. Vi foto sua lá. Você foi quando? Então, mas eu fiz o trecho final, só fui da cidade do lado, a gente dormiu no mosteiro e fui a pé. 19 quilômetros só, na última etapa, fui junto com a associação. A gente faz, pela CACS, lá, a gente sempre, todo mês, faz uma caminhada treino, né? E a gente faz um trechinho. Normalmente vai sábado, faz um trecho, almoça, leva de ônibus, traz, então só um pedacinho. Essas caminhadas longas a gente faz algumas vezes durante o ano, mas já é um grupo mais reduzido, tem todo um controle diferenciado. É diferente quando você vai sozinho, né? Porque quando você é responsável por um grupo, é muita responsabilidade, a questão de segurança, tem pessoal que está menos treinado, tem que ter seguro de viagem para todo mundo. Então, eu acho
bastante responsabilidade pelos outros. Quando está sozinho, a gente acaba fazendo... Você é responsável por si mesmo, né? Se der alguma coisa errada, você deu, né? É, é, De, tipo, você tá, é, né, problema seu, né, no caso. E aí, eu quando você costumo sempre... resolve alguém, aí todo mundo é problema seu. Não, não, a gente fica preocupado também de receber o pessoal, quando você está ali, você não está por você, né? Então você está guiando o pessoal, então tem o pessoal na frente, normalmente eu faço atrás. Eu tenho um espina no joelho, eu ando um pouco mais lento que o pessoal. Eu sou PCD também. Daí eu ando um pouquinho mais devagar, normalmente eu faço fechamento, né? E minha obrigação ali é mais que eu sempre estou junto com o último pessoal que está andando, para que... Culaqueiro. Então, as tartarugas do caminho, tem uma outra lá. Mas sempre fazer o pessoal, incentivar o pessoal a completar os caminhos, fazer, e de pouco a pouco ir melhorando, mas sem nenhum abuso, respeitar o corpo, tomar água direitinho, essas coisas todas, né? Assim, você chegou em vários santuários, em lugares sagrados, assim, né? Qual a sensação que você tem quando você pisa num lugar desse? Energeticamente. Assim, terminar o primeiro caminho em Santiago foi um negócio muito forte, né? Quando eu cheguei em Roma, eu achei, assim, Roma muito turista, assim, acho que só tinha, a gente chegou, foi pegar o certificado, lá, o papelzinho lá no escritório, foi tão frio, tinha tanta gente, tanta, assim, que era peregrino mesmo, não tinha ninguém, a gente pegava o papel, nós mesmos preenchia o papel, assim, achei até meio frio, assim, apesar de também ser Roma também é um solo sagrado, então, quando eu tive em Israel, assim, vários lugares. Cada lugar que você andava lá tinha tanta coisa, assim, que aqui foi... Então, estava em Nazaré, Jesus foi, né, cresceu aqui, aí você andava no outro trecho lá. Pelo amor de Deus! Cada lugar que você passava tinha um milagre aconteceu, tinha uma igreja, e se você, assim, o que eu recomendo é fazendo esses caminhos assim, você fique pelo menos 2 horas em cada local sagrado desses, né? Para você poder, sei lá, desfrutar um pouco, ter um pouco de paz, ter o teu momento de ligação com Deus, assim. Mas eu acho assim que você também sente muito... Ficou um grande turismo, né? Você cruza com muitos grupos de turistas, assim, andando para cá, fica assim um negócio... Quando tem um monte de gente só fazendo turismo, eu não sinto tanta espiritualidade, assim. Era bacana você ir nos lugares e ver outros grupos de turistas, né? Com um padre ou pastor, vendo nesse local teve o Sermão da Montanha, e o pessoal recitar o Sermão da Montanha, nesse local teve batismo. É interessante ter essa experiência, né, com outros grupos. Mas, assim, a gente andando é uma sensação diferente, assim. É muito diferente você fazer esse caminho a pé. Quê? No caminho de Jerusalém. Ou todos os caminhos. Não, sempre, assim, no fim, se for ver assim, o que mais marcou nessas caminhadas aqui, né? Teve esse caminho de Jesus que eu fiz. O caminho de Jesus é no norte de Israel. Ele sai de Nazaré e vai até o Mar da Galileia. É um caminho de pouco menos de 70 quilômetros, dá uns 4 dias a pé. Não é tão longo, mas é até difícil, na parte de montanha e tal. Mas é curto, né? E passa por muitos lugares importantes, assim, de milagres que aconteceram, né? Onde que Pedro, iniciação de Pedro, onde tem o milagre do pão, onde caminhar em cima das águas, tal. E depois eu entrei na Palestina, fiz esse caminho de Abraão, né? Que passa por outros lugares, todos também, assim, aquela região. Hoje tem as divisas, mas naquela época Jesus andou por aquilo tudo, né? Então tem dentro da Palestina lugar onde que teve a cura dos leprosos, tem a quarta igreja mais antiga do mundo, de católica, teve onde tá os restos mortais do São João Batista, tem vários sites assim muito de interesse turístico muito forte, fui até Jericó,
que é a cidade mais antiga do mundo ainda habitada, assim, que já é abaixo do nível do mar e tal. Então, isso emociona a gente passando por esses lugares assim tão antigos para nós, assim, qualquer coisa lá, qualquer pedra lá é mais de 2000 anos. E a gente vê a nossa história do Brasil, tem 500 anos na história, mas as cidades aqui são 200 anos da independência e tal. É muito, assim, para nós é surreal essas coisas, né? E, assim, mas lembrar o que mais marcou para mim foi as pessoas, né? Assim, eu dormi em casa de família, né? Essa parte na Palestina, então fui acolhido pelas famílias, comia com a família, com as crianças, comendo alguma comida caseira, de restaurante, assim. Então, esses momentos, assim, para mim, marcaram mais do que os pontos religiosos, se for ver, né? Você vê o povo, assim, se for ver todos os caminhos, sempre, assim, as coisas que ficam mais marcantes em você são as pessoas, né, que você encontra no caminho. E depois você olha para trás, assim, não é o chegar, né, mas é o caminho, assim, né? Cada dia, fala, o que vai ter de surpresa para mim hoje? Quem que eu vou encontrar, assim, diferente? Que paisagem que eu vou ver? E você está mais atento. Como você está em peregrinação, você está ali só para fazer isso. Você está mais aberto a receber esses sinais, as pessoas, né? Por que essa pessoa veio hoje aparecer para mim na minha vida, né? Você fica mais atento, assim, o que será que vai acontecer hoje, né? Então, você está mais atento aos sinais, eu acho, né? Foi É muito verdade. bacana. Aqui, minha filha falando, ai que lindo. Filha, nós rezamos pra você no começo, viu? Pra você e pra sua mãe. Tem uma amiga que me chama de mãe e pra mim é uma honra. É aqui, ó, a Amanda. É minha filha. A gente com certeza é mãe e filha de umas 80 vidas pra trás, certeza. Bem-vindo, porque a gente é muito, graças a Deus. Ô, Ricardo, o que que te faz feliz hoje? O que que te deixa feliz? Ah, eu acho que, assim, aquilo que te falei, assim, do meu maior aprendizado nas peregrinações, acho que foi uma parte da simplicidade, né? Então, isso foi muito importante para mim, assim, que com coisas simples do dia a dia me deixa muito feliz. Então, Uhum. assim, acordo de manhã, sei lá, tem um sol bonito e, assim, de uma maneira, levo uma vida hoje muito mais que casou, né? Eu fiz 50 anos, meus filhos já estão grandes, saíram de casa, então baixou muito os custos para manter. Então, eu sou uma pessoa simples, assim, no meu dia a dia, viver, né? Faço minhas atividades simples, mas, assim, eu, eu, eu acho que o caminho, assim, me mostrou, assim, você viver de uma maneira simples, você tem mais chance de ser feliz, eu acho. Eu concordo Tudo com te deixa você. feliz, né? Você encontra seus amigos, você vai feliz. Eu vou visitar meus amigos, eu faço café para eles e a gente compartilha aquele momento, tomar um café gostoso junto. Esse servir também hoje me dá bastante prazer, né? Assim, de estar com os amigos, compartilhar coisas que quando eu estava muito corrido eu não conseguia nem sair para comer com meus amigos. Sempre tava, eu era muito workaholic, assim, né? Trabalhava Aham. muito e não conseguia sair muito com meus amigos. Então eu às vezes tenho um certo assim de devia ter ficado um pouquinho mais com meus amigos. Aproveitar várias oportunidades que eu não aproveitei, mas não importa, assim, hoje cada dia é um dia, aproveitar da melhor forma possível e também compartilhar alguma coisa com eles, acho que é o que me deixa feliz. Me conta a história do reiki. Como que Ah, você virou é aquele legal, essa história é legal. No É, primeiro caminho, é. eu machuquei o pé, né, tava lá, e daí eu fiquei 3 dias parados em Burgos, tal, e depois de lá várias coisas eu tive que fazer. Tive que trocar a bota por um tênis de trekking. Eu tive que tava inchado o pé, então eu tive que cortar a meia nesse local para não ficar apertando na bolha. Eu fiz um pouco de fisioterapia, tomei os antibióticos, os negócios anti-inflamatórios, tudo lá. E Uhum. daí voltei a andar. Daí eu despachava a mala na primeira semana para não carregar peso. O médico falou para limitar até 20 km no máximo. E É. fui fazer tratamento em cada lugar. Passava uns cremes, tinha um eletrochoque, não sei o que lá e tal. E daí, mais perto do final, uma É. brasileira que estava andando comigo falou assim: hoje à noite
quando chegar no alojamento, eu vou fazer reiki em você. Eu falei, o que é reiki, né? E ela fazia no meu pé, depois lá, com muita calma lá, tal, e sem tocar no meu pé, eu sentia vibrar o pé, assim, né? Eu falei, nossa, não é possível, né? E aquilo me deixou tão... E ajudou, né? Ajudou também, entre outros. Eu fiz vários tratamentos. Tem mais um outro caso que eu vou falar. Mas daí ela fez uma vez só. Eu voltei pro Brasil, eu fiz o curso de Reiki, e daí eu comecei a atuar junto com no ambulatório Reiki, e hoje eu fiz Reiki 1, 2, 3, eu sou terapeuta autônomo, e eu faço trabalho voluntário no hospital, uma vez por semana, para os pacientes lá do hospital aqui de Santo André, municipal. E um outro caso também, esse é de Reiki, porque eu virei reikiano, né? Então também nem pensei em trabalhar profissionalmente, ter minha clínica, alguma coisa assim. Eu só faço trabalho voluntário, né? E teve um outro caso também, né? Eu sei que eu estava com o pé machucado, né? Quando eu estava com o pé machucado, no primeiro lugar que identificou, eu cheguei mancando, um hospitaleiro me recebeu, viu que eu estava mancando e falou, nossa, deixa eu ver, posso dar uma olhada? Aí ele olhou e tal, ele deu uma apertada e falou assim, ele falou assim, ó, eu não sou médico, mas numa escala de 1 a 5, você está inflamado aqui de 3, 4, desse jeito, nós estamos aqui, estava quase 1/3 do caminho, só você não vai chegar desse jeito. Daí ele falou, vai no médico, fica tranquilo, né? Senão, se você for arrastando assim, não melhora, só vai piorar, tal. E daí fiz o tratamento, foi. Aí mais perto do final que eu estava andando, teve um albergue que eu fiquei, que tinha um senhor espanhol que ia levar todo o material dele mesmo, esparadrapos, creme e tal, e ele fazia massagem, ele dava um apoio lá para os peregrinos, de graça. Sim. Daí fui lá, entrei na filinha e tal, ele fez meu pé, daí ele falou o que está acontecendo, daí eu falei o que estava acontecendo, ele falou assim, você não está tomando água direito, falou, você tem que tomar um golinho, nem que seja a cada 20 minutos, tal, me deu um monte de bronca lá. Aí depois eu falei assim, eu fui lá, acabou, eu queria dar um donativo para ele, lá, 5, 10 euros lá e tal, ele não aceitou, falou assim, eu faço esse trabalho de forma voluntária, né? Falei, então deixa eu fazer um café para você. Aí ele falou assim, não, eu já tenho meu café, tô tomando aqui, não precisa nada. Aí ele levantou e me abraçou e falou assim, você vai chegar em Santiago. Nossa, eu chorei pra caramba. Essas coisas assim, ele tava gastando coisa do dinheiro dele, né, os cremes, por tudo lá e tal, e o tempo dele e tal, e não permitiu que fizesse nada para ele. Então, teve tantas coisas assim que aconteceu comigo, eu falei assim, nossa, eu preciso Chora não que eu choro, hein, pelo amor de Deus. Não, eu preciso melhorar como pessoa. Preciso fazer alguma coisa, melhorar um pouco. Assim, não, assim, eu acho que nem que melhorou tanto assim, mas com paciência comigo também. Tenho procurado fazer algumas atividades voluntárias, né? Assim, né? Na associação, quando a gente trabalha tudo é voluntário, no Reiki é voluntário, várias coisas que eu faço também acaba sendo voluntário, mas que você também, de uma maneira devagar, calma com você vai vendo onde se encaixa, que você consegue ajudar. Eu escrevo todo sábado um texto pro jornal sair na minha cidade, que eu nasci, em Votuporanga, sai lá no jornal. E eu escrevi um texto relacionado a quando a gente faz caridade, realmente não é a pessoa que está recebendo que precisa. E ninguém precisa de nada. A gente que precisa, que é o instrumento que está lá. Se aquilo apareceu para a gente, é porque é para nossa evolução. Um dia eu estava assistindo uma palestra e o cara, eu não lembro como que foi direito, que a pessoa disse assim, até quando você vai doar alguma coisa, pode ser, seja o que for, se a pessoa que estiver recebendo sentir aquilo como uma esmola, não serviu de nada a tua caridade. Então, eu acho que esse caminho de estar aberto, como você disse, quando a gente está no caminho, a gente está aberto, parece que está com as antenas tudo captando o negócio, né? A gente tem que trazer isso para a vida, né? Realmente, o Fran, um cara, eu sempre cito isso aqui, porque eu acho muito importante. Ele disse assim, o caminho é a síntese da vida.
A gente aprende o golinho lá, é o micro do macro, não é? A gente aprende lá no micro para trazer para o macro. Porque senão não faz sentido, né? Não, Penso eu. por aí tem várias, o pessoal faz várias comparações do caminho com a vida, que eu acho muito pertinente, né? Uma das que eu mais gosto, assim, né, que você vai fazer uma caminhada muito longa lá, aqui em Santiago, de 800 quilômetros. Ah, não dá para fazer, é muito grande, mas aí você quebra um problema gigante da tua vida em vários, sei lá, 30 pedacinhos lá, que vai andar 30 dias. Aí você acorda de manhã, você não tem que pensar nos 800 quilômetros, você só tem que pensar, vou sair de A e vou para B. Vou andar 20 quilômetros, vou andar mais lento, vou andar mais devagar, chove e tal, mas eu vou chegar. Tem gente que chega antes, chega depois, mas você vai chegar. Vai devagarzinho que você chega e tal, e depois vai indo, vai indo, vai indo, vai curtindo, sei lá, tal, e quando você olha para trás, você fala, nossa, eu andei 800 quilômetros. Então acaba sendo o reflexo da vida. Às vezes eu acho que a vida é isso, né? Todo dia a gente acorda, vai trabalhar, vai fazer todas as atividades e tal, né? A divisão desse coisa toda que é a vida que você viveu, né? Em um dia. E você tem que aproveitar aquele dia da melhor forma possível e vai construindo uma coisa pouquinho, 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 pouquinho. Quando você vê, fala, nossa, passou a vida inteira, né? A vida pode ser mais simples do que a gente pensa. A gente complica. Você espalha toda, esquece o problemão, fica, hoje eu só vou fazer isso aqui e faz de uma maneira tranquila, gostosa, curte a coisa e vai de pouquinho em pouquinho em direção ao teu sonho, as tuas propostas que você tem. As coisas são difíceis às vezes, mas você pode fazer de pouquinho em pouquinho e vai num caminho, numa direção. O mais importante é a direção, talvez não seja a velocidade. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Presta atenção, vê se eu dou conta disso aqui. Ô, neném. Olha lá, deitado em cima eu tô segurando o celular porque ela puxa com a mão e tá querendo puxar a cama. Vai vendo. Eu não dou conta dessa gata. Eu tenho duas gatas, elas normalmente vêm aqui, daí faz uma bagunça danada aqui. Eu fechei a porta para elas não entrar, mas normalmente elas vêm, sobem no colo. Aí tem os vasos. Eu preparei aqui o cenário para você aqui, ó. Tem lá assim, uma flor, tem aqui um pé de café, tem aqui o setinho de Santiago aqui também. Eu preparei Ricardo, para você. eu achei muito bacana o jeito que você faz quando você fala para acessibilidade, não é? Não é acessibilidade, é outro nome. Eu acho que eu falei a palavra errada. Quando você descreve o cenário antes da live, quando você faz suas lives. Da live ou dos caminhos? Não, da live. Eu vi que você fez uma live com uma moça da Cax mesmo. E aí você descreve o cenário. Ah, tá. Não, então, hoje em dia, né, quando a gente vai fazer um programa podcast, alguma coisa desse tipo, é um certo protocolo, você começa se descrevendo para a pessoa que não enxerga, poder imaginar, assim, quem que tá falando, o cenário e tal. Hoje a gente não fez, né? Mas quando a gente fizer, eu for te entrevistar na outra semana, a gente vai começar igual. Aí segue o protocolo. E você acredita que eu fiquei pensando nisso a semana inteira? Desde o dia que eu falei assim, que eu te aceitei, você falou assim, você mandou lá a notificação no Instagram aqui, né? E aí eu fui ver teu canal, nossa, eu mastiguei tudo aquilo, achei muito legal, né? Eu falei, olha que bacana isso daí, a gente tem que fazer, né? Porque o que é bom a gente tem que espalhar, eu acho, né? Aí eu falei, vou fazer, esqueci. Juro, viu? Eu tô te falando, eu não anotar. Assim, com o tempo, né, você vai pegando um teu estilo de fazer as coisas lá, mesmo que seja simplesinho e tal. Mas hoje, como eu vim no seu canal, eu sigo as suas regras. Eu não quero, de maneira nenhuma, respeitar como você trabalha, que eu acho que é muito incrível o que você tem feito também, né? E como uma atividade de colaboração, de collab, nossa, minha e tua,
hoje estamos aqui, da próxima vez você vai vir no meu canal e a gente faz um formato diferente e tal, e ver outras coisas. Então, mandar um beijo pra minha cunhada, ela e meu irmão estavam com Covid também. Graças a Deus eles devem estar bem. Não tive notícia esses dias, mas espero em Deus que esteja tudo bem. Tô com saudades do Rafa, meu sobrinho. Eu tenho 4 sobrinhos, sou apaixonada neles. Eu tenho muita sorte, muita sorte. Ô Ricardo, e você é um cara assim que você faz planos para o futuro? Você planeja seu dia, você falou que você planeja, era engenheiro e tal, essas coisas. Você é um cara que planeja o futuro ou não? Vai vivendo um dia de cada vez e vamos embora. Ah, eu, assim, eu tenho, não tenho feito tantos planos de médio e longo prazo, assim. Eu sempre, Uhum. às vezes, quando a gente coloca no radar o próximo target, o próximo objetivo que a gente quer fazer e se prepara para um a um, assim, que nem acabou surgindo a oportunidade de eu fazer um curso para ser hospitaleiro no caminho, né? Daí a gente fez o curso agora no final do passado. Agora, 2 semanas, em novembro a gente fez, começo de novembro. E daí A abre Juliane que Foi. ela falou. E daí eu vou estar apto no ano que vem, provavelmente, sei lá, escolher um mês, provavelmente em setembro, ir trabalhar lá como voluntário. Então, vou me preparar para ser voluntário ano que vem no caminho e talvez, de tabela, depois que acabar essas 2 semanas de voluntariado, devo fazer um caminho um pouco menor, talvez. Então, a gente vai se planejando um a um, né? Então, se eu vou para lá, já estudo um pouquinho mais espanhol, tal, ver o caminho que eu vou fazer. Você vai curtindo um a um, né? E também atento às oportunidades que vão surgindo, né? Que as coisas não acontecem, não surgem na tua frente à toa. Você que está atento, né? Para pegar essas oportunidades mesmo que surgem, que por algum motivo surgiu, né? Como surgiu para ficar na diretoria da CAX SBA, né? Tudo foi convites que surgem e você pode falar sim ou não, né? Daí, mas por que isso acontece na tua vida, né? Agarrar, né? Por algum motivo tá e procurar fazer bem feito cada coisa, né? Eu me propus a fazer caminhos também no Brasil. Estou tentando me preparar para fazer esse caminho da fé direito. Inclusive, a última live que eu fiz com a Glaucia, uma outra colega nossa lá, ela tinha acabado de fazer o caminho. Uhum. E incentivar o pessoal também a fazer os caminhos do Brasil. Meus amigos gringos perguntam qual o caminho do Brasil para fazer e tal. E às vezes, como é que se eu não fiz, como é que eu vou falar? Não tem local de fala, né? Tem que fazer e devo fazer com calma também, sem muita pressa, assim, pouco a pouco, indo explorando e fazendo os caminhos aqui do Brasil também. Então, o meu target agora, talvez março, abril, e fazer o caminho da fé. Vou ver se me preparo um pouquinho melhor para fazer, que é muito difícil. Dizem, eu já devo ter falado aqui com umas 25 pessoas. Dessas 25, umas 18 fizeram o caminho da fé. Dizem que a energia é surreal. É assim, todo o caminho é incrível, mas que o caminho da fé, a energia dele é uma coisa assim, fantástica. Para quem tá aberto também, né? Eu fiquei muito Isso, curiosa. isso é uma coisa também muito pessoal de um a um, como que cada um sente as coisas, né? Eu fui num evento, uma filha da minha que tinha ido fazer o caminho, ela fez uma festinha, veio o pessoal que fez com ela, eu tava na frente, fiquei espantado lá, daí tinha um rapaz lá que falou, eu não senti nada, para mim foi só um exercício físico, né? Aí tinha um outro lá que escreveu um texto, né? Daí ele tava falando assim, que ele achava que no caminho ia ter uma iluminação. E daí ele chegou lá no primeiro trecho, chegou no Alto Perdão, não aconteceu. Aí chegou na Cruz de Ferro, não aconteceu. Aí chegou lá, não aconteceu. Aí chegou lá em Santiago, não aconteceu. Ele tava frustrado. Eu não sei o que ele esperava. Acho que ele esperava que Santiago viesse em pessoa, receber ele no colo. No Assim, mínimo! No mínimo! o nível de expectativa que tem com as coisas, às vezes acaba se frustrando, né? Eu acho que talvez também um pouco de calma, né, e as coisas acontecerem para cada um como tem que acontecer. Confiar um pouco que
A tua experiência vai vir do jeito que ela tinha que ser. Assim, eu tenho muito mais hoje, isso também do caminho, assim, muita tranquilidade, assim, isso melhorou, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, assim, me ajudou bastante a ser um pouco mais calmo, deixar acontecer as coisas, não tentar controlar tanto, né? Mas, assim, muito realizado também. Sei lá, se eu morresse hoje, eu estava feliz da vida, que eu cumpri tudo que eu ia fazer. Então, assim, eu acho que um planejamento muito lugar, 5 anos eu quero fazer, 10 anos eu quero fazer, e daí você não consegue cumprir alguma coisa que você planejou, você acaba se sentindo um pouco frustrado. Acho que tenho feito, acho que, planejamentos mais curtos e procurar fazer bem feito cada coisa, e conforme a tua motivação, porque você está inspirado para fazer um destino, é o que está naquele momento no teu coração falando para você fazer, ó, não, eu quero ir para tal lugar porque eu acho que está me chamando. Então, Aham. é esse chamado interno que eu acho que você tem que tentar atento a ouvir. Tudo bem. E, ô, Ricardo, se você fizesse um balanço da sua vida hoje, você acha que a vida foi justa com você? Foi. Eu não, assim, tive várias dificuldades, assim, que fez, né? Lutei, fiz o melhor que eu pude e cheguei onde que eu cheguei, assim, bem ou mal, sabe? Podia ser melhor ou pior, que nem o São Paulo, sabe? Lutou o bom combate, fez o melhor que pôde, aconteceu o que aconteceu. Não tem que, se você dá o seu melhor em cada momento, acho que você dorme tranquilo, você ganhou, perdeu. Tem um negócio que eu sempre falo lá para minhas palestras, lá assim, tem um campeonato lá. Aí os 20 times treinam para ser campeão, todo mundo quer ser campeão. Aí cada escola, você fala de colegial, assim, a escola quer ser campeão, não é por grana, eles fazem que tá. Aí todo dia treina o ano inteiro, mas só um time vai ser campeão, entendeu? Mas assim, às vezes do time que foi campeão, tem um atleta que lá que se destaca, mas tem um atleta que não treinava direito, estava lá só passeando e tal, não era desagregador do grupo. E dos times que perdeu também, teve várias pessoas assim, a equipe, cada um que treinou esse ano inteiro, valeu a pena, mesmo não tendo sido campeão. Eles desenvolveram o corpo, o espírito de equipe, psicológico, então todo mundo cresceu nesse processo de tentar treinar para o campeonato, mas só um é campeão. Então, assim, é uma coisa muito pessoal, você sabe o que aquilo representa para você. Então, você faz esses, por exemplo, chegar lá, que nem você está em cima do pódio, assim, queria ganhar a medalha, mas assim, só o cara que está lá, que fez o caminho e tal, sabe assim, o que ele olha para trás e fala assim, não é a chegada, não é a medalha, é o processo, né? Cada dia foi um dia, você vê que foi doloroso tudo, mas você é a pessoa que é por causa de tudo que aconteceu. Então, assim, eu sou bem tranquilo com isso. O que eu falei, se eu tivesse que morrer agora, eu tava assim, tranquilo que fiz tudo que eu tinha que fazer. Assim. Não tem... Assim, eu não tenho uma religião, eu não sigo nenhuma religião, eu respeito todas as religiões, já passei por alguma, fui criada, minha mãe era da igreja católica, trabalhou, foi ministra da Eucaristia, ministro de batismo, ministro de tudo que podia ser na igreja ela foi. Meu pai era espírita, kardecista, e eles sempre trabalhavam junto, assim, minha mãe e meu pai, um incentivava o outro. E a gente não cresceu. Eu fui batizada na igreja, fiz primeira comunhão, não fiz crisma, meus irmãos fizeram. Mas porque eu treinava, assim, sempre era. A crisma era no sábado, e aí eu tinha treino, tinha jogo, tinha alguma coisa, então não tinha como fazer. Minha mãe, maluca, coitada. Minha mãe ela sofreu muito comigo, sabe? Eu fui a única filha que não terminou a faculdade, passei em primeiro lugar e fui embora. Fiz 1 ano e 3 meses, fui embora de casa. E aí ela falou assim, não vou antes da Regina acabar a faculdade. E acabou que não acabei. Então, eu sempre fiz as coisas meio ao contrário, assim, do que eles esperavam de mim, sabe? Mas cada um na busca, né? E não me arrependo. Hoje eu faria tudo de novo, porque eu fiz tudo por amor mesmo, assim. Foi bem bacana. Mas nesse caminho, assim, as pessoas vão pedindo oração, né? E eu gosto de rezar, eu, Regina.
gosto de me conectar com o divino, com o sagrado. Faço as orações, isso que eu fiz no começo, são coisas que eu escrevo e que para mim é meio uma canalização, sei lá por que eu escrevo assim, mas eu escrevo assim, então eu gosto, é uma coisa. Então as pessoas pedem oração. Ah, você não reza para mim, assim, eu acho engraçado, no começo eu achava engraçado, assim. E aí, sempre, na maioria das vezes era assim, alguém tá muito mal de saúde, vamos mandar mensagem pra Regina, não, Regina, você não reza pro fulano e tal. E aí, geralmente, a pessoa desencarnava, né? Aí eu ficava pensando assim, mas meu Deus do céu, que oração é essa que eu tô fazendo? Eu devo estar rezando errado, sei lá o que é que eu tô fazendo, né? Porque, o que é isso? Nunca mais ninguém vai pedir nada pra mim assim. E, mas aí, depois, fui conversando com a mulher que eu faço reiki, porque ela também tem a religião dela e é espiritualizada a mar. E aí a gente não faz as coisas só. É mais ou menos igual o caminho, chegar e estar no caminho. A gente não reza só para. O que é ter saúde, né? O que é estar vivo? Como você fez o pedido para o seu pai parar de sofrer, ou aquele sofrimento terreno. A gente pede também por tudo. E às vezes você fazer a passagem é o melhor que tem, porque Deus não erra, né? Deus não joga dado, não é? Por aí, por aí. A gente, que nem quando eu faço reiki no hospital, então, assim, é uma coisa assim. A gente reza para que as coisas acontecem como tem que acontecer. Assim, Não é? eu sou muito parecido com você. Eu tenho uma formação católica até a primeira comunhão, depois minha família se tornou espírita, e tal, apesar que eu não sou tão praticante, né? Mesma formação toda. Mas assim, tenho uma visão muito kármica da vida, né? Assim, eu acho que a gente é o resultado do que foi do passado até agora, e o que a gente planta hoje a gente vai colher no futuro, assim, uma relação muito causa e efeito. Então, tem fé e planta, e as coisas, assim, quando acontece, é um resultado, assim, não tem questão de sorte, nada assim, você sempre planta direitinho, você sabe que vai colher as coisas também, assim, faz da melhor forma possível, que é o teu melhor, né? Assim, não faz um monte de coisa errada, vai dar errado, né? Vai dar ruim. Um monte de E não energia tem como ruim, vai dar ganhar ruim, com Deus. vai dar ruim. Pô. O texto de sábado eu disse assim: não adianta você esperar de uma laranjeira um abacate. Laranjeira vai dar laranja, abacateira vai dar abacate. E ponto, não vai, não vai. Não é? E a Mas gente, essa às fé vezes, que... querendo barganhar com Deus, né? Ô Deus, eu fui boazinha, você dá isso aqui pra mim, né? E não funciona assim, né? Mas, assim, eu tenho muita fé que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Mas a gente, que nem mesmo quando tá lá no hospital fazendo as aplicações reiki, assim, você é um canal. Você não consegue dar mais energia ou menos energia. Você não consegue controlar isso. Você está lá, É, você está predisposto a ceder aquele momento para poder canalizar as coisas que aconteçam, mas você não consegue saber qual vai ser o resultado. Assim, você está um canal disposto para ajudar todo mundo, ajudar a quem, sem olhar a quem, e você recebe feedback positivo de algumas pessoas e pessoas que se isolam e não sentem nada. é, faz parte, Então, né? depende de você. O canal receptor é muito importante. Sim. Eu acho que enquanto a gente conseguir ser o mais fluido, né? E isso tudo que você faz, assim, da sua vida, tudo que você modificou, todas as escolhas que você pôde fazer, né, nessas horas, influencia muito, né? Em você poder ser um canal mais fluido. Sei lá, posso estar falando uma besteira também. O que você acha? Por aí. A gente é uma esponja, né, de tudo que acontece. Conforme você sintoniza a tua cabeça para um lado para o outro, é o que acontece. Então, se vê essa energia mais positiva, assim, acho que te traz coisas boas para você. Tá certo. Mas é o que você faz, né? Eu vi todas as atividades que você está fazendo, acho que parabenizar, que é uma coisa grande, assim, acho que muito acima do que eu... É engraçado, né? A gente não tem noção. Assim, eu
eu gosto muito de analisar, tirar uns minutos do dia, assim, para ver o quanto que eu tô me empenhando naquele dia, porque assim, eu acho que eu sou uma pessoa em construção e eu tenho muita, talvez, não sei, eu acho que eu vou morrer cedo, sei lá, porque eu tenho muita ânsia de ser melhor realmente todo dia. Então eu fico me analisando, sabe? É, o trânsito para mim é um desafio. Eu adoro moto. E o trânsito é um desafio. Então eu parto dali, sabe? Como eu vou reagir hoje? Hoje eu quase bati o carro, tava de carro. Quase bati o carro. E aí eu não fiquei olhando o acidente que quase aconteceu. Eu fiquei analisando a minha reação ao acidente que poderia ter acontecido. Porque o cara entrou na minha frente, eu freiei e a moto ia bater atrás de mim. Aí eu fiquei pensando, eu não quero me desesperar, eu não quero botar a culpa no cara, sabe assim? E aí eu acho que eu dei uma boa evoluída, porque senão eu já tinha descido e falado, nossa, um monte pro cara, sabe? Não era nem muito por mim, era mais pelo motoqueiro. Porque eu já sofri um acidente assim, e o motoqueiro quebrou o pé, ficou um tempo sem trabalhar. É, assim, eu fiquei no meio. O cara freou numa via rápido, ele freou, eu tive que frear, o cara bateu atrás. Então, você não tem, você fica de mãos atadas. Aí, ao mesmo tempo, eu ficava me perguntando, por que que eu estava ali? Se eu estava ali, é porque eu tinha que aprender alguma coisa, né? Então, aí a história meio que se repetiu, acho que aprendi. Então, é um dia de cada vez, né? Não tem muito, assim, e e aí, como vai sair o próximo livro agora, que chama Meus Pés que Me Levaram, que é uma pergunta, porque no meu caso não foram meus pés, pela foto você dá para entender que não foi aquele pé que levou aquela criatura lá. Eu comecei a trazer pessoas e saber como que o primeiro livro chegou, né? E uma moça do sul, disse que tem meu livro. Eu acho que é Estela o nome dela. Eu fico pensando, como que esse livro. Eu não conheço essa moça. Como que esse livro chegou lá no sul? Nós fizemos uma campanha, uma menina da Bahia recebeu o livro. Então são lugares que a gente não imagina de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? A gente não tem noção do que pode acontecer, né? E eu me sinto feliz e ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande isso que a gente faz aqui. Esse trabalho que você faz, esse que eu me disponho a fazer, porque a gente fala de coisas que é a fé das pessoas, né? E eu tento ser o mais fluida que eu consigo realmente para não tocar nesse lugar sagrado das pessoas e entrar sem pedir licença, sabe? A gente ter o tato realmente de tocar nesse lugarzinho e dizer que sim, que tá tudo bem, que a gente vai errar, vai acertar, que nós não vamos ser santo, porque fosse santo a gente nem tava aqui, mas que a gente pode fazer coisas pelo outro, como você, de fazer um reiki, de doar seu tempo, coisa que é raríssimo hoje, a maior ativa é o tempo. As pessoas não têm tempo nem de ouvir as outras pessoas, né? Que dirá fazer. Então, eu acho que quando a gente consegue despertar para isso, a gente deve estar no caminho certo, sei lá. Ou pelo menos no caminho, né? Não que chegou lá no certo, mas no caminho. Cada um tem o seu tempo, né? O teu aprendizado. Acho que... Eu me lembro no caminho, quando andava em três, às vezes, e daí chegava no final do dia, andando junto. Cada um ia mostrar a foto que tirou um para o outro e falava, mano, não lembro de ter passado aqui, né? Assim como ao mesmo tempo, ao mesmo dia, ao mesmo horário, e cada um tem uma percepção do caminho diferente. Então, assim, cada um tem o seu tempo, tem com a percepção que você tem da vida, assim, né? Então, respeitar o tempo de cada um e que vê, ninguém é melhor que ninguém, assim, acho que se um ajudar o outro, a gente ir lá, assim, é uma boa vibe lá.
Queria É. parabenizar o trabalho que você tem feito. Você também é pequeno também. E muito bonito isso que você está fazendo, essa atividade com o canal e teus livros, tuas coisas, assim. Parabenizar. Ah, é só um grãozinho de areia, assim, mas é feito com muito amor. É isso que é o mais bacana. Assim, eu tô ainda procurando uma forma mais concreta, vamos dizer assim. Mas a gente chega lá, certo? Bom, eu queria que você deixasse a gente, porque eu sou uma pessoa para fazer podcast, não para fazer esse trem de live, que é com o tempo contado. Mas a gente tem que encerrar, não tem como, né? Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, se você tiver alguma campanha que você apoia, ou qualquer projeto, que você quiser falar o que você quiser, você fale, e depois eu faço a última pergunta, e aí a gente encerra, pode ser? Primeiro, eu queria agradecer muito você ter me convidado a participar do seu canal, né, essa atividade colaborativa. Depois eu quero que você venha também no meu canal. E para mim uma honra estar aqui, né? Então, primeiro, muito obrigado. Então, né? Quando você estiver em São Paulo, a gente vai ficar muito honrado se você poder vir visitar a nossa Associação de Peregrinos, a ACACS, né? Eu faço questão de te acompanhar até lá. Eu vou sair. Vamos ver se dá tudo certo. Eu te levo. Vamos ver. Você será muito bem-vinda e vai tomar um café mesmo. Gratidão. Um café de gente, né? Eu faço. Pode ficar tranquila lá. Então, isso é uma tradição de acolher e receber o pessoal com um café. E se o pessoal puder, todo mundo está assistindo lá também, me dá uma força. O pessoal ir lá no meu canal YouTube se inscrever, ajuda muito, né? Eu estou com 400 inscritos lá, estamos lá e tal. E também qualquer coisa que para melhorar, né, as opiniões lá, escrever lá, porque a gente está sempre ouvindo, né, o pessoal tem ajudado bastante, né, e ao longo desses mais de 60 vídeos que eu fiz, eu fui melhorando, espero, né. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, vou fazer a última pergunta, que é a que eu faço para todo mundo. A pergunta é: qual é a resposta para a pergunta que eu não te fiz? Acho que faça o seu melhor, né? E seja uma pessoa simples, que eu acho que você tem mais chance de ser feliz. Desejo isso para todo mundo, que sejam felizes, mas de uma maneira simples, acho que a gente consegue. Queria te agradecer muito, Ricardo, a sua entrega. Eu tinha certeza que essa live ia ser especial, assim como todas as outras foram. Cada um tem um modo particular de entender a fé, de entregar isso. Eu acho incrível. A minha intenção por trás dessa live é mostrar o ser humano que existe por trás do peregrino. E eu fico muito feliz com a sua entrega e com a sua disponibilidade de tempo. Que você prossiga nesse trabalho, que você tenha muita saúde para realizar todos os seus projetos, você e toda a sua família, e que Maria te cubra com seu manto sagrado, te guarde, te proteja todos os dias da sua vida, não só dessa terrena, mas de toda a vida. Deus te abençoe, meu amigo. Dia 4, dia 5 e dia 6, provavelmente eu estarei aí, a gente agenda, porque com certeza eu vou estar por aí. Tá bom? Beijo, Deus abençoe, beijo na família inteira, se cuida e você tem uma amiga aqui. O que você precisar, você pode contar comigo. Gratidão, viu? A gente aqui também. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tudo de bom. Com Deus. Tchau, tchau.